E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje é sobre as cruzadas, ou simplesmente o movimento cruzadístico, como você queira chamar. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você nunca entendeu esse assunto, se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Vamos lá? Sempre vamos começar pelo contexto. A gente precisa então colocar as cruzadas dentro do seu devido lugar, que é ali no momento da Baixa Idade Média, né? Lembrando que a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. É então do ano 1095 até o ano de 1270 que acontece o movimento cruzadístico ou simplesmente cruzadas, do jeito que você quiser chamar, não tem problema nenhum. Esquece isso é decoreba. Então o que a gente precisa levar em consideração? Na Europa, durante esse período, está rolando na parte ocidental o feudalismo, tá? Depois da expansão do Reino Franco, da consolidação do Império Carolíngio, a gente tem a formação e a consolidação do feudalismo. Na Europa Oriental, o que nós temos é o Império Bizantino. Durante esse mesmo período, a gente vai ter um processo de expansão dos árabes islâmicos, né, do povo muçulmano, do povo árabe, da região da Península Arábica, tomando conta do norte africano, tomando conta do mar Mediterrâneo, tomando conta de partes da região do sul da Europa, inclusive de boa parte da Península Ibérica. E então esse processo é chamado de expansão árabe ou expansão árabe islâmica. Já tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso, sobre o Império Bizantino, sobre o feudalismo, sobre a expansão árabe. Então corre lá para conferir quando terminar esse vídeo, claro. Primeiro assiste esse, depois tu vai assistir os outros, beleza? Faz uma maratonazinha, uma mini maratona aí em casa, tranquilo? Outra coisa em termos de contexto que a gente precisa levar em consideração é que a Igreja Católica durante esse período tem muito poder, não só poder político, como poder ideológico, poder religioso, assim como um poder econômico também, né? Alguns livros tratam a Igreja Católica como a maior sucerana da Idade Média. Então se liga na treta, você tem na região da Península Arábica um processo de expansão que vai tomando conta do norte africano, do mar Mediterrâneo, de regiões ao sul da Europa. E na Europa você tem uma forte influência da Igreja Católica com o cristianismo. Então a gente precisa entender que na Idade Média nós temos um embate entre a expansão islâmica, a expansão árabe e a Europa que é católica, a Europa que é cristã. Então isso precisa estar na tua cabeça para poder entender esse assunto. Tranquilo? Então o que eram as cruzadas ou o que foram as cruzadas, tá? Presta muita atenção. As cruzadas eram expedições armadas, expedições militares, que eram organizadas pela Igreja Católica e também organizadas pelos nobres. Essas expedições elas contavam com homens bem armados, né, com a nobreza bem armada, e você tinha também uma grande quantidade de pessoas que não eram ricas, que não eram nobres, mas que também participavam desse movimento. Então, para a gente construir um conhecimento legal na tua cabeça, já deixa prontinho aí. Eram expedições armadas, eram expedições organizadas pelos nobres, eram expedições organizadas pela igreja, eram expedições então militares, mas também religiosas. Então o movimento cruzadista, ou seja, essas expedições armadas, né, essas expedições militares, essas expedições religiosas, estou repetindo para ficar grudado na tua cabeça aí, elas podem ser entendidas como uma contraofensiva em relação aos muçulmanos, uma contraofensiva à expansão árabe islâmica que estava acontecendo durante esse período. Quais eram então as motivações do movimento cruzadista? Quais eram as motivações da Igreja Católica, as motivações dos nobres? Quais eram os objetivos desse movimento, dessas expedições que rolaram durante esse período? Primeiro vamos para a motivação religiosa. Era de fato uma vergonha para a Igreja Católica, que era a maior sucerana da Europa Ocidental, que tinha uma grande influência sobre a Europa Oriental, extremamente poderosa, ter a Terra Santa, ter a Palestina, Terra Santa, Jerusalém, aquelas regiões ao redor, né, a região do Santo Sepulcro, ser uma região controlada por árabes. Era uma vergonha para a Igreja Católica não ter o controle daquela região. Aquela região estava sob o controle dos muçulmanos, estava sob o controle do povo árabe, do povo islâmico. Vale lembrar que a Igreja Católica se utilizava de algumas estratégias para poder ter gente nessas expedições.
Tendo em vista que durante a Idade Média a expectativa de vida era muito baixa, ou seja, as pessoas morriam muito cedo, comparado aos dias de hoje, claro, e que a Igreja Católica detinha o monopólio da interpretação da realidade social, controlando a ética daquela época, controlando a moralidade daquela época, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim, o que era justo, o que era injusto, o que era sagrado, o que era profano, a Igreja Católica, tendo esse domínio ideológico, ela vai acabar oferecendo a salvação, construindo a interpretação, então, de que se você fosse para uma cruzada, se você fosse matar infiéis, se você fosse, então, lutar contra os muçulmanos, você adquiria, então, a vida eterna, né? Você conseguiria a tão sonhada salvação. E era algo que realmente era muito sonhado. Então, em um mundo em que a mentalidade era muito controlada por aspectos religiosos, isso era uma motivação muito forte para você largar o que você tinha e ir lutar. Caso voltasse, poxa, tu podia voltar rico, tu poderia voltar bem sucedido, mas caso você morresse, você já estava salvo. Então, isso acabava contribuindo muito para que as cruzadas elas tivessem pessoas para poder lutar. Só que não existem apenas as motivações religiosas, nós também temos motivações econômicas, né? E uma dessas motivações é a conquista de novas terras, tá? A nobreza via com muito bons olhos invadir outras terras, terras distantes, terras não conhecidas, a possibilidade de saque, ou seja, de pilhagem, você poderia enriquecer muito rapidamente, você poderia conquistar outras terras, você poderia então aumentar o seu poder, então era realmente uma coisa bastante atrativa para a nobreza daquela época. Outra motivação econômica é que a partir do momento em que você se lança no movimento cruzadístico, a partir do momento em que as cruzadas elas vão avançando para a região oriental, existe a possibilidade de você ter contato comercial com o Oriente, e você estabelecer novas redes de comércio, novas rotas comerciais, entrar em contato então com novos produtos, com novos mercados, e mais uma vez então se beneficiar, se enriquecendo, né? Além dessas motivações religiosas e dessas motivações econômicas que eu acabei de falar, nós vamos ter uma motivação meio que contextual. Durante o século X, durante o século XI, a Europa vai estar passando por um processo de pax medieval. Todas as vezes que você ouvir falar em pax no seu livro didático, nos seus estudos, ao longo da história, Pax é um período de paz e prosperidade. Nós temos a Pax Romana, nós temos a Pax Medieval, nós vamos ter uma Pax Britânica mais para frente. É um período de paz e prosperidade. A partir do século X, nós temos uma diminuição das guerras dentro do continente europeu. A gente não tem na região da Europa uma grande quantidade de epidemias. Tá? Então a galera começa a fazer menino e essas pessoas começam a viver cada vez mais. Então você tem um boom demográfico, um crescimento demográfico. Você tem um aumento na taxa de natalidade e uma diminuição na taxa de mortalidade. Então você começa a ter na Europa Ocidental, principalmente, feudos que têm uma economia de subsistência, né, que são organizações que têm um objetivo apenas de produzir para consumir, não tem um objetivo comercial ou objetivo de produzir excedente, tendo muito servo. Essa pressão demográfica vai ser aliviada pelo movimento cruzadístico, porque passa a ser interessante mandar essa galera para o movimento das cruzadas para poder dar uma aliviada. Então aí é mais uma motivação contextual que eu trago para vocês. Tranquilo? Bom, e as cruzadas? Então o movimento cruzadista, ele foi exitoso, ele teve sucesso? Bom, permanentemente não no seu objetivo principal, que era a retomada da Terra Santa. Não, nesse objetivo eles não tiveram êxito, foi de fato um fracasso. Houveram 8 expedições, 8 cruzadas oficiais, 2 são extraoficiais. A cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças. Essa cruzada das crianças tem muita imprecisão historiográfica, não é consenso científico, existe uma grande quantidade de pessoas e de pesquisadores que afirmam que ela nem existiu, ou seja, ela é uma incógnita, a gente não precisa levar ela em consideração, mas ela existe no livro didático, então eu estou apenas comentando aqui. Professor, eu preciso entender todas essas cruzadas, eu preciso decorar todas essas 8 cruzadas, além das 2 extraoficiais. Não, gente, não tem por que você entender tudo isso, não tem por que você decorar tudo isso, até porque decoreba na história não tá com nada, beleza? Você precisa entender as consequências gerais, as consequências contextuais, econômicas, políticas, sociais, e é o que eu vou te explicar aqui. Só para você ter ideia dessa bagunça, a primeira cruzada, ela conquista o seu objetivo, retoma a Terra Santa, retoma Jerusalém,
e acaba conquistando uma porrada de território. Só que depois que os muçulmanos se reorganizaram, eles conseguiram retomar de volta. Para você ver o tomar lá da cá, eles conseguem tomar de volta os territórios que os cristãos tinham conquistado, inclusive retomando o controle sobre a Terra Santa. Então a Segunda Cruzada foi uma nova tentativa de pegar o controle da Terra Santa, de tomar essa Terra Santa dos muçulmanos, não conseguiu. Já na Terceira Cruzada, você tem a formação de um acordo. O sultão Saladino, que estava sob o controle da região de Jerusalém, vai permitir a peregrinação de cristãos para aquela região. Então você começa a ter um acordo. Depois você vai ter a Quarta Cruzada, a Quinta Cruzada, a Sexta Cruzada, a Sétima Cruzada, a Oitava Cruzada. Então não cabe aqui você estar decorando tudo isso. Tranquilo? Então quais foram as consequências gerais, as consequências contextuais do movimento cruzadista, ou seja, do movimento das cruzadas, ou simplesmente as cruzadas, do jeito que tu quiser chamar? Bom, já vimos que retomar a Terra Santa não foi um objetivo cumprido, ou seja, não é uma consequência. Porém, essas expedições contribuíram muito para a retomada do controle do mar Mediterrâneo, para o estabelecimento de rotas comerciais, para o estabelecimento de contato com a região oriental. Ou seja, a gente precisa levar em consideração que o movimento das cruzadas vai ser extremamente importante para o fortalecimento do comércio na região do continente europeu. Ou seja, a chegada de novas mercadorias, a volta da monetarização da economia, um processo que a gente vai estudar mais tarde em outra videoaula, chamado de renascimento comercial. Sim, as cruzadas contribuíram para a retomada do mar Mediterrâneo, para o estabelecimento de rotas comerciais, para um contato com o Oriente, e isso vai contribuir diretamente para o processo do renascimento comercial. As cidades italianas foram as principais beneficiárias da retomada dos contatos comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através do mar Mediterrâneo. E a partir da Itália a gente vai ter a consolidação de várias rotas comerciais ali no sul da Europa, mas não só no sul da Europa. Os italianos vão conseguir comercializar os produtos que eles entravam em contato da região oriental com o norte europeu, principalmente através do Mar Báltico e do Mar do Norte. E essa intensificação das atividades comerciais no sul da Europa e no norte da Europa vão contribuir muito para o renascimento comercial e, consequentemente, para o renascimento urbano mais tarde. Então a gente precisa levar em consideração que as cruzadas são muito, mas muito importantes em termos contextuais. Entender o movimento das cruzadas vai contribuir para que tu entenda a obra geral de decadência da Idade Média e surgimento da Idade Moderna. Ou seja, entender a Baixa Idade Média perpassa inevitavelmente entender o movimento cruzadístico, beleza? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir, vamos transformar esse canal em um ambiente de produção de conhecimento. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima e tchau, tchau.